Dizem que não há nada que não possa ser encontrado, e é verdade. Hoje vamos mostrar alguns navios que pararam no tempo. O primeiro simplesmente é fascinante. Aqui está o naufrágio de Antiky Terá. Ele era um navio mercante grego do primeiro século a.C. Essa embarcação está no lado leste da ilha grega de Antiky Terá, onde os mares Egeu e Mediterrâneo se encontram. Cerca de 2000 anos depois, em 1900, um grupo de mergulhadores descobriu o navio. Eles estavam indo para a Tunísia, mas tiveram que se abrigar de uma tempestade em uma ilha próxima. Como não podiam ir a lugar algum, por causa da chuva, resolveram procurar esponjas até o tempo se acalmar. Um dos mergulhadores descobriu o navio naufragado a 40 metros abaixo do nível do mar. Imagine uma pessoa mergulhar para caçar esponjas e submergir com um monte de tesouros arqueológicos. O capitão do navio de caçar esponjas conversou com as autoridades gregas sobre o que eles haviam encontrado. Os oficiais enviaram 2 navios para o local indicado. A operação de resgate foi bem sucedida e as descobertas estão agora no Museu Arqueológico Nacional da Grécia, em Atenas. As descobertas incluíam 3 cavalos de mármore de tamanho real, joias, moedas e centenas de obras de arte, como uma estátua de mais de 2 metros de Hércules. Entre os tesouros, a Antiky Terá Epebe, uma estátua de bronze de um homem jovem, foi o que mais chamou a atenção. É que esse tipo de estátua não corresponde a nenhum modelo iconográfico familiar, e não há cópias conhecidas dela. O homem segurava um objeto redondo em uma das mãos. Estudiosos têm diferentes teorias sobre quem essa pessoa pode ser, mas ainda não chegaram a um consenso. Mais de 70 anos depois, Jacques Cousteau e sua equipe foram até a região e recuperaram outras centenas de artefatos e até restos mortais de 4 pessoas. Curiosamente, descobriram um conjunto complexo de engrenagens interligadas que eram capazes de prever o movimento do Sol, da Lua e de diversos outros planetas. O mecanismo também pode mostrar os horários dos eclipses solares e lunares que acontecerão futuramente. Esse mecanismo Antiky Terá é praticamente um precursor do calendário de computador, daqueles usados para planejar acontecimentos importantes, como atividades agrícolas, rituais religiosos e os Jogos Olímpicos. Os artefatos encontrados no naufrágio do Antiky Terá estão entre as descobertas mais importantes da arqueologia moderna, mudando nossa percepção dos limites da tecnologia antiga. O mecanismo tem um design sofisticado e foi feito há mais de 1000 anos. Mesmo após todas essas descobertas fascinantes, especialistas acreditam que o local do naufrágio quase não foi explorado. Isso aconteceu por causa de sua localização e da forma do fundo do mar onde o navio está. A embarcação está profunda demais para mergulhadores scuba, mas rasa demais para usar algo como um submersível. Uma pesquisa feita no fundo do mar em 2012 mostrou evidências de um segundo navio naufragado cerca de 244 metros distante dali. Então, está claro que aquela região tem muito a oferecer para a humanidade. Já imaginou se aqueles caçadores de esponjas não tivessem ido lá? Cientistas encontraram um navio naufragado na Antártica, no fundo do mar de Weddell, 107 anos depois de ele ter afundado. O nome do navio era Endurance e pertencia ao explorador da Antártica, Sir Ernest Shackleton. Cientistas que analisaram a embarcação décadas depois dizem que ela está entre os maiores navios naufragados de todos os tempos. É por isso que eles filmaram a descoberta inteira. O vídeo mostra os resquícios do Endurance e prova que ele ainda está em ótimo estado. Ele está a 3 quilômetros abaixo da superfície do mar há mais de um século, mas parece que naufragou há pouco tempo. A história dele é a seguinte: o navio foi esmagado pelo gelo e afundou em 1915. Ernest e sua tripulação tiveram que escapar usando botes salva-vidas e felizmente conseguiram se salvar. Depois o navio afundou. Sim, essa é uma história impressionante, mas por que os cientistas prezam tanto por esse navio? Primeiro, porque a expedição imperial transantártica do Ernest zarpou para atravessar o continente a pé pela primeira vez. Sim, todos ficaram presos no gelo, mas o propósito da missão era importante. E, em segundo lugar, por causa do desafio de encontrar o navio naufragado. O mar de Weddell está quase sempre coberto por uma camada grossa de gelo. Sabe, o mesmo gelo que fez o Endurance afundar. Chegar perto do mesmo local onde aconteceu o naufrágio já é super difícil. Agora imagine fazer a pesquisa. Especialistas da equipe de exposições modernas previram quando haveria menos quantidade de gelo naquele local usando imagens de satélite. Eles perceberam que o tempo estava a favor deles para começar uma expedição.
O Dr. John Shears disse que eles completaram a busca de navio naufragado mais difícil do mundo, lutando constantemente contra o gelo do mar, as tempestades de neve e as quedas de temperatura de até 18 graus Celsius negativos. Se isso tudo faz parte das condições favoráveis, nem consigo imaginar como seriam as condições normais. Para finalizar, olha só isso. São as vigas do navio. Elas estão praticamente intactas. Dá até para ler o nome da embarcação. O arqueólogo marinho Manson Bound diz que esse é o navio de madeira naufragado mais conservado que ele já viu. O cara tem 50 anos de carreira, então sabe do que está falando. Como será que a madeira não apodreceu? A doutora Michelle Taylor, que é bióloga de águas polares profundas, afirma que a madeira deteriorou pouco porque não há animais que comem madeira nessa região deserta da Antártica. Mineradores de carvão da Sérvia descobriram 3 navios naufragados que estiveram ali por pelo menos 1.300 anos. O maior deles pertence a uma frota da Roma Antiga. Ele tem cerca de 15 metros de comprimento e fundo achatado. Estima-se que o navio tem a capacidade para uma tripulação de 30 a 35 pessoas. Olhando para seu casco, dá para ver marcas de reparos. Uau, esse teve uma longa carreira. Sabe, ele nos dá pistas de como as coisas eram mais de 1000 anos atrás. As 2 embarcações menores, por outro lado, correspondem às descrições dos barcos usados por grupos eslavos para atacar a fronteira romana. Os 2 foram descobertos sob a lama e argila de um antigo leito de rio. Aparentemente, naquela época havia uma base romana em um lugar chamado Cidade Viminatium. O ano era 1854 e o SS Arctic, o transatlântico de passageiros mais rápido de sua época, partiu para cruzar o Atlântico. Enquanto navegava pelo nevoeiro, lentamente desapareceu no horizonte. A Collins Line, uma companhia de navegação americana, iniciou suas operações em 1818 e só começou de fato o transporte transatlântico em 1835. Seus navios a vapor cruzavam o Atlântico de Liverpool a Nova York em apenas 10 dias. Não parece uma grande velocidade hoje, eu sei, mas naquela época a mesma distância levava várias semanas para outras embarcações. Leves na água com seus cascos de madeira, impulsionados por uma poderosa máquina a vapor, esses monstros eram a escolha favorita de muitas pessoas importantes. Elas pensavam, afinal, o que poderia dar errado com uma embarcação tão avançada? Isso me lembra de uma outra que todos acreditavam ser inafundável. Mas, de qualquer maneira, de volta à Collins Line. Ela se tornou uma grande operadora nas rotas transatlânticas com apenas outra concorrente, a Cunard's Line. Era uma empresa britânica que também pretendia ser a principal operadora na travessia do Ártico. Em 1835, a companhia recebeu um novo navio que viajou para Liverpool e voltou para Nova York com a maior carga até então. A partir daí, a Collins Line foi crescendo constantemente. Parecia que só poderia haver um futuro de sucesso para ela. Infelizmente, seus navios luxuosos tornaram-se caros para operar com a quantidade de carvão usado. Muita força combinada com cascos de madeira fracos significava que precisavam de muitos reparos após cada viagem. Então, toda a viagem acabava sendo cara. Mas como as embarcações eram seguras e tinham boa reputação, as pessoas estavam dispostas a pagar o preço, e a empresa definitivamente não estava em crise. Ela havia conseguido algo que ninguém havia feito antes. Como eu disse, os navios dela cruzavam o Atlântico em 10 dias, e Edward Collins, o proprietário, estava muito determinado a manter o ritmo. Seus 5 transatlânticos ultrapassaram facilmente a Cunard's Line, que tinha apenas 3. Com esse grande prestígio, atraía ainda mais atenção. Embora seus navios com cascos de ferro fossem mais lentos, a Cunard acreditava que ainda tinha lucro, independentemente de quão devagar fosse a navegação. Entre as embarcações da Collins, o Arctic, o terceiro a ser lançado, era o maior, chegando a 85 metros de comprimento, com 2 motores a vapor de alavanca lateral, cada um com 1000 cavalos de potência. As rodas de paz faziam 16 rotações por minuto na velocidade máxima. Na época de seu lançamento, a imprensa o chamou de o navio mais estupendo já construído nos Estados Unidos. Mas o glamour e a fama não conseguiram evitar o que viria a seguir. No dia 27 de setembro, o Arctic estava em sua viagem de Liverpool a Nova York, seguindo em ritmo acelerado através da neblina espessa. É possível que, naquele momento, após 4 anos de recordes de viagem, a tripulação estivesse super confiante com a navegação e com o navio.
A apenas 80 quilômetros de Newfoundland, eles seguiram descuidados através do nevoeiro, sem contato de rádio, sonar ou qualquer outra forma de identificação de objetos, equipados apenas com código Morse. Uma embarcação menor, o SS Vesta, que funcionava como pesqueiro, operava em Newfoundland. Ela estava passando pelo mesmo caminho que o Arctic e houve uma colisão. Chocado com o acidente, o capitão do Arctic ofereceu ajuda ao pequeno Vesta. Mas logo ficou claro que o dano aparentemente pequeno era muito pior. Abaixo da linha d'água, por um buraco, a água entrava no casco de madeira, que, apesar de muito mais rápido agora, parecia menos valioso. A tripulação foi em direção à terra tentando tapar os buracos, mas não estava dando certo, e a água do mar continuava a entrar, enchendo mais e levando o navio para baixo. E por fim, quando a sala de máquinas estava cheia, a água apagou as caldeiras, tirando a enorme força pela qual o Arctic havia sido lendário. Ele se moveu lentamente até parar completamente. Enquanto continuou afundando, a ordem era abandoná-lo. Na época, a lei marítima permitia que o Arctic carregasse apenas 6 botes salva-vidas, capazes de salvar apenas 180 pessoas. A tripulação e alguns dos passageiros conseguiram entrar a bordo e ocuparam a maioria dos assentos desses barcos. Os ânimos estavam muito alterados e todos se esqueceram das boas maneiras, não deixando as senhoras e os mais novos embarcarem primeiro. Levou 4 horas para o transatlântico afundar. Havia 150 tripulantes e 250 passageiros a bordo. Aqueles que não conseguiram encontrar um bote salva-vidas fizeram uma tentativa desesperada de construir suas próprias jangadas com partes do navio. 2 dias depois, apenas 3 barcos chegaram com segurança à costa. Os outros 3 nunca foram encontrados. Acredite ou não, a equipe de resgate também salvou algumas pessoas que estavam agarradas aos destroços por 2 dias. Ao contrário da tripulação, o capitão afundou com o Arctic e surpreendentemente sobreviveu. Ele foi apenas uma entre as 85 pessoas que fizeram isso, fora as 400 a bordo. Quando a notícia chegou 2 semanas depois, o público reagiu com grande tristeza às perdas. A enorme raiva logo se seguiu em relação às péssimas medidas de segurança e à tripulação. A imprensa publicou demandas para mudar as leis, exigindo mais botes salva-vidas. Fazia sentido ter o suficiente para cada pessoa a bordo de um navio, mas esses pedidos foram ignorados. Essa negligência levaria a mais desastres no futuro. Botes salva-vidas suficientes só entrariam na lei marítima cerca de 60 anos mais tarde, após o desastre do Titanic. A esposa e os 2 filhos de Edward Collins também estavam a bordo e não retornaram. Ele ficou arrasado, mas não parou de administrar seus negócios. A Collins Line ainda tinha uma reputação a zelar, a maior, a mais rápida e a mais luxuosa do Atlântico. Collins agora construiria um navio ainda melhor do que qualquer outro. Ele foi chamado de Adriatic e era o maior do mundo, com 105 metros de comprimento e 2 máquinas a vapor alternadas que nunca haviam sido construídas com esse tamanho. Esses motores a vapor na época estavam no auge da engenharia, embora hoje só possam ser vistos em modelos e em brinquedos. Com a nova adição de 2 mastros, o Adriatic também poderia navegar se necessário. Felizmente, algumas lições foram aprendidas com o desastre do Arctic. Mas antes que seu novo navio, o Adriatic, fosse construído, outro desastre ocorreu. O irmão do Arctic também submergiu. Recentemente, ela ficou famosa para muitos turistas que procuram o lugar perfeito quando querem ficar longe de tudo. Se você tiver a sorte de pegar um dia ensolarado aqui, não tem igual, posso garantir. As chances são de que acabe tendo muitos dias de neblina, mas sejamos honestos, eles também têm um charme especial próprio. Esta encantadora ilha em forma de sorriso é chamada de Sable. Está localizada a cerca de 300 quilômetros da Nova Escócia continental, no Canadá. Não era aberta ao público, em geral, até 2013. Nesse ano foi adicionada à lista de parques nacionais do Canadá. É possível chegar de avião ou pela água, mas, afinal, o que há de tão encantador nesse lugar? Deve haver algo, já que o número anual de turistas está crescendo cada vez mais. Primeiramente, há um número espetacular de cavalos selvagens ali. Entre 200 a 500 deles circulam livremente por toda a ilha. Há também uma grande população de focas cinzentas. Também é o único local de reprodução de uma espécie de ave rara chamada tico-tico dos prados. Se você já está pensando em viajar para lá, há algumas coisas que precisa saber primeiro. Lembra daquele nevoeiro que mencionei anteriormente?
Bem, acontece que a Ilha Sable é o lugar mais nebuloso das províncias marítimas do Canadá. Falo de aproximadamente 127 dias de neblina por ano. Quando acontecem, a Ilha Sable literalmente desaparece sob uma espessa camada de neblina. Você também não poderá explorar o local por conta própria. Os regulamentos locais estabelecem que os visitantes precisam viajar com um grupo e também devem manter uma distância de 60 metros da vida selvagem que podem encontrar. Por mais encantador que este lugar possa ser, guarda um segredo obscuro escondido sob as dunas de areia. E não tem nada a ver com as belas criaturas que vivem ali ou com a vegetação única. Além de ser conhecida por seus cavalos e focas, a Ilha Sable é famosa por um enorme número de naufrágios. Ao longo dos anos, cerca de 350 navios terminaram suas vidas ali, nestes bancos de areia. Quando os sobreviventes descreveram suas experiências, geralmente mencionavam condições climáticas adversas perto dessa ilha misteriosa. Ela também entrou para a literatura quando foi descrita em um livro chamado A Tormenta, escrito por Sebastian Junger e publicado em 1997. A obra fez tanto sucesso que mais tarde foi adaptada para o cinema em 2000, com George Clooney no papel principal de Mar em Fúria. O primeiro naufrágio registrado perto da Ilha Sable foi em 1583. O barco, batizado de HMS Delight, e estava sob o comando do aventureiro e explorador britânico Sir Humphrey Gilbert. Apenas 17 pessoas conseguiram sobreviver à catástrofe, fugindo em uma pequena embarcação. Os registros mencionam que eles passaram 7 dias no mar antes de chegar à costa de Newfoundland. Em 1884, outro navio chamado The Nicosia também lutou contra o nevoeiro fechado. Ele ficou completamente destruído, mas, felizmente, todos os 18 tripulantes conseguiram sobreviver. O filho do capitão quase foi perdido no mar quando o bote salva-vidas virou no momento em que subia nele. De alguma forma, ele conseguiu ficar embaixo do barquinho, que estava completamente submerso. Quando este foi endireitado, o rapaz finalmente emergiu à água e foi resgatado pela segunda vez. Os anos entre 1947 e 1999 foram relativamente tranquilos na ilha. Em 1999, porém, um iate chamado The Merrimack encalhou perto da costa por volta das 2 da manhã do dia 27 de julho. O barco de fibra de vidro de 12 metros tinha uma tripulação de apenas 3 pessoas. Trabalhadores de extração de gás natural, que felizmente não estavam longe, os resgataram. A tripulação conseguiu voar com segurança para Halifax no dia seguinte. O proprietário do Merrimack tentou recuperar seu barco contratando um pescador local. Infelizmente, a operação não teve sucesso, pois apenas os acessórios da embarcação foram salvos. Não levou mais de 6 semanas para a areia e as ondas esmagarem e destruírem completamente o casco da embarcação. Então o que há nesse lugar que é tão perigoso para a navegação? Tem alguma coisa a ver com o clima? Ou talvez haja outras forças em jogo? A explicação acaba sendo um pouco mais complexa, e não foi fácil descobrir, pelo menos não nos anos 1500. Em primeiro lugar, a ilha está localizada perto de um dos pesqueiros mais ricos do mundo, como também fica perto de uma das principais rotas marítimas entre a Europa e a América do Norte. Centenas de embarcações passam por ela todos os anos. A probabilidade de naufrágio aumenta quando há tanto movimento na área. A Ilha Sable também está no caminho da maioria das tempestades que passam pela costa atlântica da América do Norte. Não é surpresa que os barcos muitas vezes sejam arremessados diretamente para as margens dela. O clima também tem muito a ver com isso. Durante a temporada de verão, o ar quente da corrente do Golfo cria uma densa neblina ao se fundir com o ar resfriado pela corrente do Labrador, que passa na região.